Olá, seja bem-vindo ao Raio X. O convidado de hoje é doutorado em Medicina e especializado em Cardiologia. Estudou em Harvard e aos 39 anos tornou-se o professor catedrático mais jovem de sempre. É conhecido como o homem do coração e o pai da medicina preventiva. Fundou o Instituto Nacional e a Fundação Portuguesa de Cardiologia. Tem até uma fundação com o próprio nome. Já recebeu o prémio de melhor professor do ano, uma medalha de ouro do Ministério da Saúde, o colar de grande oficial da Ordem de Santiago, o prémio Gulbenkian de Educação, o prémio Nacional de Saúde e o prémio Voz. Já escreveu inúmeros livros, incluindo uma biografia. Já passou dos 90 anos e garante que quer chegar aos 120. Hoje fazemos um raio-x ao professor Fernando Pádua. Olá, bem-vindo. Olá, menina. Prazer em vê-la. Se eu morrer antes dos 80, a culpa é minha? Ajuda. Se fumou, dá um grande empurrão para ser mais cedo que os 80. Mas com essa linha que tem, com essa boa disposição, sabe que um recente estudo da Harvard fez isso, pegarem pessoas ao longo de 75 anos, até foram várias pessoas que as acompanharam, e chegaram à conclusão de que mais forte que o problema do tabaco, o problema do sal e do açúcar, ou do exercício, mais forte na promoção de uma boa saúde é ter amigos, ter convivência com as outras pessoas, aproveitar o seu bem-estar para ter uma boa vida, ajudar as pessoas à nossa volta, é muito mais importante para ter. Talvez por isso eu possa chegar aos 140. Já me constou isso, mas por enquanto estou nos 120. A saúde é demasiado importante para ser deixada nas mãos dos médicos. Exato, já sabe isso também. Então está a aprender muita coisa. Onde é que estudou? Consigo. É que citou uma biografia minha, não é? É uma fotobiografia da doutora Dina Botelho, que quis fazer, pediu para fazer a biografia e com muitas fotos, até lhe chama às vezes fotobiografia. E, portanto, se estudou nessa disciplina ou nesse livro, o livro não é meu porque sou eu que lá estou, mas quem conta é ela. A prevenção, na sua opinião, é sempre mais importante que o tratamento? Se uma pessoa está doente, é mais importante o tratamento. Agora, para a nossa vida, quem quiser ter uma boa vida, deve fazer como faz quando tem um bom carro, trata-o bem, faz as suas inspeções, não mete açúcar na gasolina, tem que ter cuidados com o carro. Isso nós fizemos com a maioria dos modernos, ainda nos anos 60, 70, um curso sobre medicina, o seu motor. Porque, de facto, o mais importante que devemos fazer para conservar a nossa boa vida é tratar bem o nosso motor. Claro que o cérebro também, o cérebro é que é o verdadeiro ditador, mas quem aguenta tudo é o coração. E o tratar do coração trata-se desde o princípio. Por isso é que nós fazemos tanta propaganda nos sub-20. Os sub-20 são dos 0 aos 19. Ora, os sub-20 devem começar a ser ensinados desde miúdos. Nós, ou antes, os nossos deputados, queixam-se muito na Assembleia, têm muitos velhotes, e os velhotes depois têm que lhes pagar as reformas, mas os velhotes são doentes, é preciso tratar deles, dão muita despesa. Os nossos velhotes são doentes porque, de princípio, não começavam os tratamentos. Neste momento, nós somos, de facto, dos países do mundo que melhor tratam as suas crianças. Em termos de vacinação, que é imprescindível e que é o que nos fez, depois do 25 de Abril, ter uma melhoria espetacular da sobrevida dos miúdos. Devemos ensinar às nossas crianças os AEIOUs. Ela sabe tudo. Então o livro é bom. O livro está bem escrito, sabe tudo. Não, os AEIOUs, vale sempre a pena falar neles, porque foi quem primeiro pegou nos AEIOUs foi a nossa Sociedade de Cardiologia, quando o meu amigo Mário Lopes lá estava, e uma colega ofereceu-me uma camisola com os AEIOUs nas costas, AEIOU da saúde. Nós agora aproveitamos isso na nossa fundação. A doutora Nilza da Assis até escreveu um livro sobre o seu filhote a digerir os AEIOUs, pegando neles dentro de muito miúdos. E para quem não sabe o que são, o que é que quer dizer o AEIOU? O problema é este.
os miúdos, quando começam a aprender letras, os primeiros são a avózinha, o avô gostam de ler livros, contar histórias, etc. E nós pedimos que, olha, fale nas suas vogais e diga, filho, olha, uau, é... E pergunta-lhe se ele já sabe, ele ainda não sabe o que é que quer dizer, como a Marta perguntou ainda, é pequenininha, vê-se. Então, e depois há alimentação, e depois a própria pessoa inventa ou fala de coisas que conheça, ou diz ao miúdo, olha, a alimentação, tens de comer muita fruta, olha, a alimentação, não podes comer muitos doces, e cada dia, cada noite pode arranjar um aiolo diferente, por isso é que se chama aiolos. A alimentação, o exercício, o inibir de fumar, o omitir o sal na mesa, uma consulta por ano. Este é um dos problemas que as pessoas adultas esquecem, começam a ir às consultas aos 60 anos ou aos 50, quando deviam ir aos 20 ou aos 30, tomar a iniciativa também de ir à consulta. Porque, esta digo sempre, se tiver um carro e não for inspecionar, apanha uma multa de todo tamanho. Mas se não inspecionar e o carro se caqueirar, tem um carro novo para comprar. E no nosso motor não fazemos uma consulta por ano. Deve ter a sua consulta obrigatória, no trabalho já é, mas é assim, muita ligeiro, a pessoa tomar conta da sua saúde e, portanto, uma vez por ano, vai ao seu médico de família, a um médico que conheça e de quem goste, deve poder escolher o seu médico, e depois ainda até pode dizer ao médico, olha, eu venho cá por causa do U, mas eu vou dizer-lhe assim, os AEUs da saúde, portanto, dão a cada pessoa que queira ajudar os miúdos e os adultos, ter um ponto de referência para se lembrar de coisas a dizer. E então aí a nossa psicóloga, a doutora Nilsa, diz, então se falamos nos AIOUs, então ponham lá o S. Agora pergunto-lhe o que é o S. O que é o S? O stress. Eu posso lhe oferecer um livro, tenho agora nova edição. Posso fazer esse segredo? Claro, claro que é que assim pode ter as novidades dos últimos 10 anos. Claro que sim, Havia um livro igual. Tenho muito gosto. E já agora deixe-me dar um ar de ternura, é que o meu núcleo duro vai lá estar todo. Pais, filhos, mulher, netos, estão todos aqui para... Pode ser que eu não vá embora antes dos 120, eles então, quando se quiserem lembrar de mim, vão vir aqui, olha, no livro deles eu também estou. É uma ternura para eles que eles não... Muito obrigada. Não têm ainda bem a noção, parece-me que ainda não viram, ainda não mostrei. O professor, quando era criança, não queria ser médico. Não pensava nisso. Não pensava nisso. Eu ia às férias para o Alentejo, tinha mais em que pensar. Como é que surgiu a medicina na sua vida? Porque fui um bom aluno no liceu e na universidade. Quando acabei o liceu... Mas só se tornou bom aluno no liceu depois de ter tido um 13 numa redação. A segunda melhor nota. Não há direito. Sabe mais da minha vida do que eu, mas essa lembra. Não, aquilo, com vergonha o digo, mas na altura não me sentia envergonhado. Eu era mau aluno quando estava no Gil Vicente. E pronto, faltava muitas aulas, tínhamos lá um campo de futebol, havia muitos caracóis que eu ia apanhar e enjoei de caracóis. E depois o trabalho do meu pai, que era no Tramagal antes, veio para Lisboa e foi ali para a zona de Santos. De maneira que a família tentou arranjar uma casa ali, Calçada Marquês Abrantes. E ao ir para a Calçada Marquês Abrantes, automaticamente passei para o Liceu Passos Manuel. E a esse liceu é que eu devo muito. Já por bons amigos que tinha, já porque um dia no segundo ano, houve uma redação qualquer e o professor engraçou com ela. E ao engraçar com ela, foi quase o melhor da turma, então foi segundo, ficou em segundo lugar a classificação. Eu fui para casa a pensar, miúdo, 10, 12 anos, fui melhor, quase. Até podia ser o melhor. E com esta conversa interior, não foi um conselho, não foi, comecei a estudar mais. E gradualmente fui tendo melhores notas, cheguei ao fim, fui o melhor aluno do liceu nesse ano. Foi o melhor aluno do liceu, ganhou uma bolsa e não precisou... Não vai tão depressa. É que houve um problema grave, que aí eu quero, lá está, falar da minha mãe.
A minha mãe e o meu pai andavam tristes porque eu ainda não tinha idade para ir para um curso comercial, que era barato. Para o liceu não tínhamos dinheiro. E então a minha tia Maria Archer, aproveito para falar dela, porque eu tenho muito orgulho na tia, a tia Maria Archer lembrou-se de escrever um conto num livro, eu e ela, escreveu um conto que se chamou Eu Vi o Pelicano Abrir o Peito. E contava de uma mãe muito aflita, porque o filho era muito bom aluno, então ali queria ir para a faculdade, queria continuar a estudar, não era uma outra coisa. Mas naquele tempo, se queria, tinha boas notas e se tinha dinheiro, tirava ou médico ou engenheiro. Portanto, eu, olha, vou ver estes arranjos, mas não dá. E ela, no Pelicano, contou as faltas que a família tinha. A família no Alentejo lá ajudava com um bocadinho, que a mãe era de lá. E nessa altura o Marcelo Caetano, que era amigo dela, perguntou-lhe: Maria Archer, aquilo é uma história sua, é ficção ou aquele rapaz existe? Oh, doutora, é meu sobrinho. Então, tem que arranjar uma bolsa. Enquanto arranjava e não arranjava, também estava o meu pai a lutar, como era empregado de escritório, havia sindicato, ou havia uma bolsa qualquer para os trabalhadores, e concorreu lá, arranjou a bolsa. Portanto, o professor não precisou da ajuda de Marcelo Caetano? Eu não precisei da ajuda de Marcelo Caetano, não porque ele não me sentir nesse tempo, a mocidade portuguesa, ele era uma pessoa muito conceituada, ele tinha até os seus desejos políticos, chamava de conversa em família. Mas depois, a evolução da vida, as nossas colónias, as coisas erradas que o Estado foi fazendo, voltou tudo ao contrário. Quando voltasse ao contrário, se eu tinha uma bolsa dada pelo Estado Novo, era capaz de ser suspeito de O seu irmão já não teve a possibilidade de fazer os estudos? Pois, esse foi para mim sempre o meu mais velho, que era o meu exemplo. Teve que ir, ia para o Barreiro todas as manhãs, às 6 da manhã, trabalhar. E os meus pais sentiam até estavam a favorecer um filho que continuava a estudar e outro que estava a trabalhar. O seu pai chegou a ir trabalhar para o Brasil à procura de melhores condições de vida? Isso foi quando nós nascemos. Logo no início? Estás a buscar tudo. Logo no início, nasci ou antes. O meu pai casou, aqui nos temos, minha mãe casou, e o padrinho dele, que eu empregava na conserveira, morreu. Isso sem padrinho, pais não tinhas, era órfão. Disse, agora o que é que eu faço? Os primos foram ficando com o negócio, para ele nada, os outros sacaram os herdeiros. E então foi para o Brasil mais o seu irmão Manuel, e à procura de emprego. O irmão acabou ficando lá, tem um nome Pádua Plana, não sei, nunca cheguei a saber. Nessa altura a família ficou em Almodóvar. E então fomos para Almodóvar, que era a terra da minha mãe, os tais tios que iam ajudando. E como é que era aquela história da sua avó que estava num convento e namorava às escondidas com o seu avô? Já é de saber mais. Eu aprendi com ela a mandar cartinhas. Ela recebia cartinhas dentro da baía dos fatos. Da bainha da saia? Da baía da saia. E como é que lá chegavam as cartas? Não sei, eu não era vivo. Ou se contar esta história, às vezes até pode ser romanceada. A avó estava no convento, eu estava cá fora, depois começamos a ter poetidas, a ter caminhos semelhantes, mas de facto todos dizem, a história das cartinhas metidas na baía da saia era de muita imaginação. Resultou, eu aqui estou. O professor, já na faculdade, vendia apontamentos aos seus colegas, é verdade? Faz-me vaidoso que eu vou contar coisas boas. A gente às vezes esquece as outras, até se esquece sem saber. Arranjei a bolsa e para estudar tirava apontamentos. Encontrei uma sementa desse tempo, os apontamentos. Eu fazia a minha taquigrafia, as apanhava tudo e depois comecei a escrever à máquina para ler melhor. Um amigo a quem emprestei gostou muito e tirou cópia. Outro começou a pedir cópia, eu comecei a pegar na máquina e, em vez de escrever assim, passei a escrever assim, pum, 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 e conseguia tirar 8 cópias.
E depois comecei a vendê-las aos colegas. Tive a sorte, que eu tenho muitas vezes sorte na vida, tenho que agradecer isso, não é tudo fabricado por mim, mas tive a sorte, de facto, havia uma impressora na Faculdade de Ciências que publicava uns livrinhos e que disse, mas nós podemos publicar isso em livro, você depois ganha mais. Deram o que era uma folha de stencil, tinha um pouco de cera, e quando a gente batia nas letras, aquilo fazia os buraquinhos e depois com uma manivela com tinta saía impressa. Então começou a vender aquilo. Depois de vender aquilo começou a ter sucesso, passaram a ser livros impressos. E isso deu-me essa grande coisa que foi, aos 20 anos, ser trabalhador estudante. Eu trabalhava a fazer livros, mas os livros eram um estudo, logo eu estava a trabalhar para mim e para ganhar dinheiro. E como é que conquistou o apreço do professor Valadares? Aí é que foi o tempo da faculdade de ir para a medicina, fiz a admissão para a medicina e ganhei a entrada, e depois ia fazer em outubro a adição para o técnico e depois logo escolhia, conforme eu achava, logo vejo. E podia ter sido engenheiro? Podia ter sido engenheiro, se não fosse a tropa. Havia um rapaz no técnico que me ia ensinar aquilo que era mais preciso, que não aprendíamos no liceu, mas quem quisesse entrar para o técnico tinha que saber. Era uma boa resolução nesse tempo, as faculdades escolherem as suas pessoas, cada faculdade fazer a sua nota de entrada, o seu exame. Era muito melhor do que o que fazemos agora. Se tiver 17, vai para a engenharia, se tiver 18, vai para a medicina, tudo isso é disparado, porque passam a ir para a medicina pessoas que tiveram matemática e queriam ter uma função social. Há quem possa ter talento e não consiga ter uma boa nota. Exato. E depois apanham-se pessoas sem vocação. Deve acontecer o mesmo em engenharia. O professor Valadares? O primeiro ano de medicina ainda não era em medicina, era na Faculdade de Ciências. E as aulas do professor Valadares eram tão boas que eu disse, tenho que fazer também. Era a matéria mais difícil, mas fui ter com ele a perguntar-lhe, mas ele falava às vezes mais direto para mim, eu saí bom aluno, ou tinha mais jeito, mais cérebro para a física, e eu fui-lhe pedir para publicar, mas ele disse, mas eu estou a acabar um livro, não é que tenha paciência, não vamos os dois concorrer a ser conselheiros com o livro. E pronto, claro, desisti logo de fazer, ele ficou muito meu amigo, levou-me. Como é que foi aquele episódio na aula em que ele se enganou a fazer qualquer coisa e o professor teve a coragem de levantar a mão? Está a ler as notas de rodapé. Essa é mentira. Conte lá essa Poucas história. vezes conto isso, mas é que éramos uns 80 alunos, a turma é uma sala enorme, cheia, e ele estava no quadro a fazer as coisas, a certa altura encalhou. Espera aí, enganei-me aqui em qualquer sítio. Eu que estava a seguir as folhas com essa atenção de quem queria fazer os apontamentos todos, levantei o dedo. Não era aquela volta toda, levantei o dedo assim, mas ele viu. Um bocadinho a medo. Um bocadinho a medo, não. Mas ele viu e disse o que foi. É porque parece-me que ali não sei o que é, e de facto estava lá o erro que ele tinha feito. Disse, e conquistou. Dá-me um auto, chama mais vezes vaidoso, e eu com essas coisas fico muito, muito satisfeito. E como é que o professor Eduardo Coelho conseguiu convencê-lo a seguir cardiologia? Ele era professor de cardiologia, mas a mesma coisa dele, não fiz apontamentos porque ele publicava muitos trabalhos, era um homem de imensa categoria e conhecimento mundial, europeu e mundial. Quando ia para congressos tinha a notícia no jornal, acusavam ele, vai para o jornal porque é vaidoso. Saía a notícia, o professor Eduardo Coelho foi a um congresso, claro que devia ser ele que dava a notícia. E tinha muitos trabalhos publicados, eu ouvia as aulas, mas ia estudar também os trabalhos dele. E como quando cheguei ao exame, eu sabia tudo, perguntava tudo, e coisas, eu começava a dar os exemplos dele, que ele não tinha dado na aula, era o livro, o homem olhou assim para mim e disse, você não quer ficar comigo para depois ser meu assistente? Eu disse mesmo que tinha dito na dupla medicina ou engenharia. Eu disse ao professor, eu ainda não escolhi. Agradeço muito o convite e ainda não escolhi. Quando chegar ao fim do curso, eu procuro e falamos então. Para isso, porque devia ter apanhado logo a ideia, mas felizmente tudo correu bem. E quando cheguei ao fim do curso,
ainda eu estava a gostar mais da medicina interna do que da cardiologia. E foi também o melhor aluno da sua faculdade. Foi o melhor aluno da faculdade nesse ano e ganhou uma bolsa. O professor, em vez de me dar o 19 que eu queria, porque já tinha tido o primeiro 20 da faculdade nesse tempo, e depois tive muitos 19, e ele dá-me 18. O da medicina interna, da medicina interna. Eu ofendi-me no dia seguinte, fui falar com o Eduardo Coelho. Olha, vou aceitar e venho trabalhar consigo. Sorte minha, porque ele era duro connosco, era simpático nos intervalos, portanto a dureza era exigia, e eu entrei na equipe dele de investigação e fui trabalhar em vetocardiografia, uma ideia que ele me deu. Foi ele o primeiro a falar na vetocardiografia, e acabei de fazer na hemodinâmica estes exames que agora todos fazemos, meter o fio até ao coração, o cateterismo, que os colegas até diziam que era abusador, isto não se faz um doente, não sei o que, isto é perigoso. Então, até que um outro professor de medicina interna, quis fazer um novo exame para chegar a catedrático e veio-me pedir ajuda. Epá, Eduardo Coelho é do júri, como é que é essa coisa do cateterismo? Depois comprou um livro alemão e depois diz, opa, o homem é que tem razão, estão sempre todos a dizer mal dele. Isto agora na Alemanha, isto é uma coisa formidável, está a acontecer. E lá fui melhorando até o curso de medicina. Até ser o melhor aluno do seu ano. Até o tal final, que estava a perguntar, no tal final, então tem outra história de sorte minha. Receber a bolsa. Foi a bolsa. Dos Rotários. Eu fui muito bom aluno, não sabia que tinha sido o melhor. Mas um dia recebi em casa uma carta dos Rotários, do Rotary Clube de Lisboa, que eu não sabia o que era, mas abrindo a carta dizia, olha, o seu conselho disse-nos que você foi o melhor aluno. Portanto, você tem direito a receber um prémio de 3 contos de réis. E almoçar com eles. E almoçar com eles às terça-feira. E havia vários rotários médicos, professores. Queria uma elite, o Rotary sempre o primeiro interpares. Com esta bolsa foi estudar para Harvard. Não, eu ganhei 3 contos, não dá para estar em Harvard. Depois a Fundação Rotária Internacional, eu já tenho dito isto sempre, mas é sempre em jeito de agradecimento. A Fundação Rotária Internacional deu notícia para os Rotários de todo o mundo, temos 100 bolsas para quem quiser estudar nos estrangeiros do seu país, em relação ao seu país. E Lisboa disse assim, mas a gente nunca teve um bolseiro, pá, temos aqui este homem que foi o primeiro, vamos tentar. E mandaram a minha inscrição. Pá, tive que contar, fazer assim um exame por escrito, como estás a fazer, e olha, ganhei a bolsa de 100 contos de réis dessa vez. Fui para a América, pedi para estar na América, entre o Instituto de Cardiologia do México, era uma das minhas preferidas, mas a América atraía-me mais. Mais tarde vinha fazer um instituto, ainda lembrando daquele Instituto do México onde eu tinha ido. Mas fui para Harvard, casei nessa altura, estávamos quase a casar, ainda não havia dinheiro. Olha, minha mulher disse, eu vou contigo, porque eu assim te trato de ti, tu tens tempo para estudar, e é verdade, todo o tempo. Eu gastava com nós dois menos dinheiro que qualquer aluno solteiro. Mas foi uma ajuda não tão preciosa quanto eu queria, porque foi doente e durante uns meses, 3 meses ainda estava doente dos olhos e não podia andar pela rua. Mas com isso tive então a sorte de trabalhar com o dito professor White, que, como tu disseste, desculpa tu, mas uma criancinha ao pé de mim. E os professores, um deles era o Paul White, que era o médico do Eisenhower, e conseguiu que o Eisenhower ganhasse a guerra, porque o Eisenhower teve 2 ou 3 infartos. Ele é que o tratava, mandava-o repousar para Campo David, a guerra parava como um soldado, ou pelo menos ele deixava de lá estar, e depois voltava, e esse homem veio a ser na América o mais poderoso, ou o mais saudoso, ou o mais valioso cardiologista que tinham tido, e por isso até publicaram selos sobre ele, o que fez o meu grupinho, nos anos passados, publicar selos comigo, porque eu estava sempre a dar este exemplo. Aquele até para mostrar que se podia andar, um homem que tinha 70 anos, ia fazer as consultas a casa de bicicleta. Quando vim para Lisboa, eu quis que os meus internos
andar sempre de bicicleta, mas quando um partiu o braço duas vezes, eu nunca mais encontrei ninguém a andar de bicicleta. Os carris elétricos, duas vezes o homem assistiu com a segunda vez, outra vez o braço partido. Quando o professor voltou para Portugal, foi acusado de querer protagonismo. Eu não posso esconder nada, sabes tudo. Se eu não disser uma coisa, lá bem. Não é toda a gente, mas de facto já diziam mal do Eduardo Coelho dar a notícia que ia para o Congresso e os colegas, ou não colegas, não sei, começavam a dizer que eu queria falar na televisão, queria falar nos jornais, porque queria ter o retrato. Ora, o Paul White, entre as muitas máximas que ele nos dava, que ele dizia e que me marcou também, já citaste, a saúde é por demais importante para estar só na mão dos médicos. Cada qual tem que aprender a tomar conta da sua. E eu digo, desde pequenino, é um direito da criança tomar conta da sua saúde, aprender a defender-se dos erros. Era outra frase que ele dizia, pois uma frase que está escrita ou neste ou no outro volume. As universidades não se podem fechar em torres de marfim, as torres do saber. Tem que atirar cá para fora, tem que ensinar as pessoas estão ávidas de saber, e quando começam a saber que podem tratar da sua saúde, há uns que tratam do seu tabaco, mas há muitos que deixam o tabaco, começam a tentar fazer exercícios, a emagrecer, menos gorduras e mais verduras. Quer dizer, este conhecimentozinho banal, a pessoa pode aprender, como aprende também que se não cospe para o chão, naquele tempo todos eram bronquíticos, havia escarradores em todo lado, tem que cuspir para o escarrador, não deitar para o chão. Portanto, as universidades não se podem guardar e têm que se lançar para fora, por isso é que eu ando ainda com o desejo de fazer um curso de medicina preventiva na minha faculdade. Esta medicina comportamental, que em vez de o médico de família está na boa oportunidade de, em vez de gostar de passar receitas, tratar dos seus doentes na sua inspeção anual, dando bons conselhos. E escrever os bons conselhos. Tem muitos doentes que me vêm com os sinais que eu fazia de trabalhar menos, de ir para a praia, de fazer isso, fazer aquilo, e fazer com bonecos que eram muito sugestivos. Então, diga-me lá, quem é o avô Ando? O avô Ando parece que está voando, isso é o super neto. O super neto. Fui à América, o neto, claro, o neto, só quem não tem um neto ou uma netinha é que não sabe o que isso é. Que é um filho com mais açúcar e canela. Exato, até já me tinha esquecido dessa. Aquele netinho de açúcar e canela, eu depois fui à América a um congresso, fui lá ver o Museu de Arte Espacial do Cosmos, e havia um super-homem, que eram os bonecos animados, super-homem com uma capa azul e que voava por todo lado, e eu trouxe um fatinho para o Vasco, para o seu neto. Um fatinho para o Vasco de cosmonauta. Já arranjou um laço a imitar os buraquinhos do queijo? Ainda não, porque ele disse que ia arranjar tudo um queijo. Por causa do restaurante dele, mas não é? Ele já arranjou. Eu não o tenho, porque o que ele arranjou está na porta. Está lá um grande laço amarelo com furinhas, como se fosse queijo. O professor, quando era criança, chegou a estar em coma por causa de uma meningite. Acredita que foi a medicina e a ciência que o salvaram ou não era a sua hora? Não devia ter feito vacina para a meningite, senão não a tinha apanhado. Esta não sei, estás-me a perguntar coisas e eu a relembrar o tempo. Sei que adoeci com uma meningite grave, gravíssima por sinal, porque estive quase em coma. E claro que tenho que fazer duas homenagens. Uma de coração foi para o meu professor, António Saraiva. O primeiro ano era professor, era tão bom professor como foi o Dr. Rosa Nuno Tramagal. Quando tinha bons professores, eu apaixonava-me por estudar. E ele, um rapaz ainda novo, era a primeira vez que dava aulas, foi-me visitar a casa sem pensar que podia ser contagiado. Mas o seu aluno quis ir lá e depois perdi 3 meses das aulas e ele conseguiu que eu passasse, de facto. Passei para o quarto, não perdi o ano não era faltas, ali faltei por doença,
mas o ensino era tão bom e tão atraente, as leituras, os livros e frases dele que eu ainda me lembro. Tenho que dizer muito bem dele, em primeiro lugar. Para guardar para o fim aquele que foi o homem que me salvou. Também tenho que prestar homenagem, se o filho do professor Luís Carpinteiro me ouvir, ou neto, já não sei. Uma vez estou sempre reconhecido pelo seu pai, porque ele foi ver-me, fez o diagnóstico e depois disse, olha, aqui está um campo que eu não tenho experiência, eu conheço um colega que é muito mais capaz do que eu para tratar desta coisa, deixa-me eu pedir-lhe conselho. E foi então o professor Mário Monteiro Pereira ter comigo e dedicou-se tanto que na noite em que me fez a punção lombar, ou na noite seguinte, ele ficou toda a noite ao meu lado, naquela em que estive em coma, quase a ir embora. E pronto, perguntasse a ciência, os médicos, ele, portanto, a gente tem que escolher o médico adequado, o médico extremamente reconhecido, mas o que eu tive ainda sorte outra vez é que tinha entrado em Portugal pelas primeiras sulfamidas, que ele então arranjou o Dagenab, que era uma sulfamida tão tóxica que ele diz, olha, eu tenho doentes que tomam o primeiro comprimido e desatam a vomitar. Se eu vomitasse, o remédio não fazia efeito. Como ficou cá, curei, fiquei quase curado, mas fiquei em casa e lembro de ir uma vez à varanda e ter tonturas. Foi a única coisa que me ficou da minha meningite. E vai ficar professor de certeza, pelo menos até aos 120 anos. Muito obrigada por esta conversa, foi um gosto conversar consigo. Pronto. Já sabe que todas as semanas fazemos um raio-x a uma personalidade do mundo da saúde, olhamos para o percurso profissional, mas sobretudo para o pessoal, porque todos temos desejos, ambições, alegrias, tristezas, porque no fundo, por dentro, somos todos iguais. Até para a semana.